Boa noite. Estamos aqui nessa noite do dia 29 de outubro de 2014, onde, a partir de agora, estamos dando início a mais uma audiência pública da Comissão da Verdade, da Memória e da Justiça das entidades representativas da UFCG, que foi instalada no mês de fevereiro último e tem como objetivo investigar o impacto do golpe de 64 e da ditadura militar no ambiente universitário. No nosso caso, a UFPB, em especial aqueles campos que geraram o que hoje é a UFCG a partir de 2002. Então, nesse sentido, nós estamos fazendo um esforço enquanto comissão, no sentido de localizar professores, alunos e funcionários que viveram esse período duro da história do Brasil e da universidade entre 64 e 85. E hoje, nós temos aqui dois convidados, a professora Aerolides Câmara, que no período em foco ainda pegou o finalzinho dessa época como estudante do curso de História, e o também hoje professor José Benjamin Montenegro, que também ingressou na universidade como aluno, ainda sob a vigência da ditadura militar, do curso de História aqui em Campina Grande, aqui no Campus 2, na turma de 1981. Infelizmente tivemos um problema com a professora Nilda, a Aerolides Câmara até agora não chegou. Se ela chegar, a gente incorpora ela aqui à mesa. Mas o professor Benjamin já chegou, já está aqui presente na mesa, que a gente desde já agradece. E a dinâmica, Benjamin, é aquela, você vai ter um tempo aí por volta de 50 minutos, meia hora, para fazer o seu depoimento, que servirá de base para o relatório que a comissão vai produzir ao final dos seus trabalhos, e também esse material servirá também para a gente produzir um memorial da universidade em termos de ditadura. Então você vai fazer essa explanação inicial, contendo um pequeno perfil biográfico, e logo em seguida um pouco a sua vivência aqui como aluno naquele período final da ditadura. Em seguida a gente faz algumas perguntas de esclarecimento a partir da própria comissão e com os convidados aqui para essa audiência, já que ela tem um caráter de ser uma audiência. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para você, Benjamin. Desde já, eu, em nome da comissão, agradeço a sua presença. Bom, eu agradeço também. Rapidamente, eu gostaria de dizer, fazer assim, apresentar alguns dados biográficos. Eu nasci aqui em Campina Grande, nasci na Rua Lagoas, mas logo cedo migrei para o bairro de Zé Pinheiro. Pelo fato de meu pai ser operário, ser eletricitário, ser operário da antiga Selga, que hoje não existe mais, graças aos meandros da política pós-ditadura. E eu fiz o meu primário numa escola na rua Campos Sales, uma escola que não existe mais, chamada Instituto José Amorim. Sou da época ainda que existiu o exame de admissão. Que, aliás, diga-se de passagem, durante muito tempo eu ainda guardei o livro de admissão, que era um livro que devia ser reeditado, Ele valia para uma espécie de vestibular. Era um vestibular para você entrar no ginásio. Então, ainda em criança, quer dizer, os primeiros sinais, eu não sabia nem do que se tratava, evidentemente, mas a sala de aula lá do colégio, que era da diretora Dona Dulce Amorim, reconhecida do bairro de Campina Grande, pelo rigor da disciplina na sala de aula. Me lembro que a sala de aula tinha ao fundo lá um retrato do presidente da República, que na época era o Médici, e, entre outras coisas, a Dona Dulce dizia assim, incentivava os alunos a fazer o curso da ESA, que era a Escola de Sargentos da Armada, ou da AMAN, Academia Militar de Agulhas Negras. Aquilo, de certo modo, me balançou um pouco, porque o meu avô, por parte de mãe, meu avô paterno, era sargento da polícia, Então, o meu avô tinha o desejo de ter
neto, militar, alguma coisa desse tipo. Acabou não tendo, mas teve 2 filhos, que como ele também foram da polícia, não aqui mais no Pernambuco. Então, as primeiras imagens que eu tenho, por que é que eu estou me referindo a esse período? É porque eu me lembro que era obrigatório o desfile no dia 7 de setembro e a gente recebia uma pontuação extra por desfilar no 7 de setembro. E o uniforme, a farda, como a gente chama aqui, das escolas, eram uniformes muito militarizados. Você tem uma ideia, identificar o primeiro, segundo, terceiro ano com aquelas divisas no ombro, né? A farda, a farda tanto masculina quanto feminina. As meninas eram uma saia azul prinçada, uma blusa branca, um sapato colegial, mas no ombro também tem essas divisas. E os homens era caque, que é um tecido que quase ninguém usa mais, né? Eu, inclusive, posteriormente, já adolescente e adulto, brincava um pouco com isso. E quando chegava o dia 7 de setembro, a mãe botava tanta goma na falha que se tirasse uma pessoa de dentro, ela ficava em pé sozinha, né? Então, o meu primário foi aí. Mas eu era um menino comum, né? Não, me lembro que a Copa do Mundo de 1970 estava com 11 anos de idade, portanto não lembrava de muita coisa. Lá em casa nem televisão tinha, a primeira televisão que meu pai comprou, efetivamente, foi em 1974. Me lembro até hoje de uma loja onde ele comprou, que essa loja não existe mais, ali na Marcial Pinheiro, era a Credilite City lá. Era um ABC a voz de ouro, ainda na base da válvula. Eu fiquei numa expectativa tão grande. A gente sabe que a Copa do Mundo sempre acontece por ocasião do mês de junho, sempre é mês de junho, né? E mais ou menos no final de maio essa televisão chegou. E eu fiquei no batente da porta de casa, toda a caminhonete que passava para a entrega, eu achava que era a televisão lá de casa, né? Então, estou dizendo isso porque de 70 eu ia assistir os jogos com meu pai na casa dos vizinhos. E aí eu me lembro muito bem, me lembro até hoje, talvez tenha sido o meu primeiro encontro assim, com essa efusão propagandística da ditadura, né? Porque eu não consigo esquecer até hoje, sou capaz de cantar, não preciso aqui, né? Mas na íntegra o hino da Copa de 70, 90 milhões em ação, né? Que foi um hino que marcou uma geração toda e era muito fácil de cantar. E a escalação da seleção brasileira de setembro, que ainda hoje está na minha memória, como eu era muito ligado ao futebol, quer dizer, morei num bairro onde tinha um estádio municipal, Primo Lemos. Eu, quando não estava estudando, ou estava jogando bola no meio da rua, estava assistindo os treinos do gabinete. Como se dizia à época, eu assistia até a lavagem de roupa, né? Então, quer dizer, as primeiras imagens que eu tenho sobre a ditadura, que eu não sabia que era uma ditadura, lá em casa não se falava sobre isso, né? Não sei por que razão, talvez pela pouca escolaridade do meu pai e da minha mãe. Mas a primeira vez que eu vi a expressão regime militar e ditadura militar foi de um vizinho nosso, que era pioneiro na radiodifusão de Campina Grande, chamado Jovelino Farias, mais conhecido como Gaúcho, que militou na imprensa campinense, nas rádios Cariri, Borborema, Caturité, foi cabaretier, né, no Eldorado. Ele era de Pelotas, mas chegou aqui, radicalizou-se em Campina Grande na década de 40. E uma vez, escutando a apresentação de um programa dele, não no ar, mas em off, ele falou em ditadura militar. E eu guardei isso, né? De forma que aquilo ficou guardado na minha memória, mas eu não atentava muito para isso. Não atentava. Só que o tempo foi passando, depois eu fui fazer o meu ginásio. Eu fiz a admissão, fui selecionado para o Colégio Estadual do Zé Pinheiro, que fica na rua Joana d'Arc de Arruda, mas acabei não cursando a escola pública, porque meu pai, como operário da CELP, conseguiu uma meia bolsa, e a ideia é que eu precisava trabalhar. Então, naquela de precisar trabalhar a qualquer momento, eu fui cursar o ginásio no ensino noturno. Acabou que no fim não apareceu nem trabalho, nem coisa nenhuma, e eu terminei meu ginásio no ensino noturno. Num colégio que hoje não existe mais, que fica exatamente na esquina da Índios Cariris com aquela rua do gabinete do prefeito, como é o nome daquela
Ouro Branco, Rio Branco, pois bem, que hoje é uma pizzaria. Que eu soube muito tempo mais tarde que ali funcionou no período da ditadura militar no centro de interrogatório e de tortura. Mas isso já agora, modernamente, por conta da Comissão da Verdade, essas coisas todas. E o diretor era um cara de João Pessoa chamado Marcos Célio. Era ele e a mulher dele, Ivonete. E também o Rigor lá era muito militarista. E isso me marcou bastante, eu não lembro exatamente qual foi o desfile de 7 de setembro, eu acho que já era 73, e aí era o auge da ditadura militar, não é? O milagre econômico e tal, essa coisa toda. E, salvo engano, eu posso até estar sendo traído pela memória, mas isso é uma coisa que a imprensa pode recuperar. Salvo engano, Médici passou aqui em Campina Grande de passagem. Ele não ficou para o 7 de setembro, ele veio para uma visita na região militar, em Recife, mas esteve aqui. Eu me lembro que o desfile começava ali nas proximidades do que hoje era o viaduto, onde funcionava tempos atrás o Colégio Sepuc. O desfile começava por lá e a dispersão era no açude, no açude novo. Eu me lembro que eu vi bandeirolas em carros, adesivos e tal. É uma coisa interessante, né? Inclusive, historicamente, as palavras também mudam, né? Hoje tudo é adesivo, mas eu me lembro que se chamava essas coisas de decalque, né? Então era decalque nas janelas e tal, na lapela, e foi a primeira vez eu vi um decalque de ame-o ou deixe-o, né? Você vê, me lembro muito bem que nas vidraças do colégio, que chamava-se Paulo VI, Colégio Paulo VI, tinha esse decalque. Pois bem, mas, de certo modo, em termos de politização, o ginásio praticamente passou em brancas nuvens, né? E nós foi mais uma fase mesmo de namoro, dessas coisas, eu continuava ainda muito ligado ao futebol, quer dizer, mas aí há um rito de passagem que eu considero importante. É que, a partir daí, eu comecei a me interessar pela leitura. Um tio meu, uma tia, e voltando mais uma vez a Gaúcho. Gaúcho tem um filho chamado Pedro Farias, mais conhecido por Pepeu. Eu agradeço ao Pepeu. O Pepeu, de certo modo, me introduziu no mundo da leitura. Tá? Ele ainda hoje é um leitor voraz, embora ele tenha ficado num tipo de leitura que eu consegui, de certo modo, pular esse leitor. Pepeu era muito leitor de bolsa-livro, aqueles bolsa-livros de faroeste, essas coisas todas. E ele sempre comprava ali na calçada da antiga Telpa, que tinha umas bancas ali que vendiam. Então ele comprava de saco de bolsa-livro. E perguntava para o meu pai, que também gostava do mesmo gênero. Além disso, também ele comprava a revista Seleções. E mais tarde, já na condição de professor de História, eu fui entender qual era a de Seleções, né? Foi produzido nos Estados Unidos para 3 línguas, né? A língua espanhola, aqui para a América Latina, o português para o Brasil e o inglês para os países de língua anglo-saxã. Mas, no meio desses livros que Pepeu uma vez emprestou para o meu pai, eu me lembro que veio lá no opúsculo, lá um livrinho, um bolsa-livro, que era um escrito de Francisco Julião sobre a reforma agrária e as ligas camponesas. E eu li aquilo e aquilo me chamou muito a atenção. Tá? Me chamou muita atenção. E aí depois eu fui conversar com o Pepeu e ele ficou muito nervoso. Disse que eu desse fim àquele livro e tal, não tinha entendido porque aquele livro tinha vindo dos outros. Eu percebendo o nervosismo dele, depois conversando, né, eu entendi que ele sabia o que estava acontecendo no país e o medo dele, né? O pai dele era obrigado à radiodifusão, portanto, era objeto muito visado pela ditadura, né? Porque existiam os censores nas emissoras de rádio, existia também nos serviços de alto-falante e tal. Mas isso, quer dizer, como eu estou dizendo aqui, tentando recuperar, mas eu só soube de forma detalhada a posteriori, né?
Mas isso foi uma coisa que me marcou muito. Então, eu só vim ouvir falar de novo sobre a reforma agrária quando aí eu já estava no ensino médio. E o meu ensino médio eu fiz em 1978, eu já estava no Colégio Alfredo Dantas. E coincidiu, quer dizer, eu fiz o meu ensino médio foi de 76, 77, 78. Aí eu já era aluno do Colégio Alfredo Dantas, estudava também à noite pelas mesmas razões anteriores, já disse. E coincidiu que em 78 eu era soldado do Exército. Eu estava no serviço militar obrigatório. Que a rigor eram 10 meses. Tá? O reservista de primeira categoria servia por 10 meses. A minha turma acabou servindo um ano integral, porque foi aquela passagem de Geisel para Figueiredo. Então eles seguraram lá no quartel, que eles chamavam de um núcleo base, né? Era uma companhia, um número reduzido, contingente. E é interessante, né? Hoje vendo assim em retrospectiva, quer dizer, a minha aproximação com, digamos assim, com as leituras mais políticas, com o marxismo, com autores mais politizados, acabaram acontecendo antes de eu entrar na universidade, mas pela via da contra-propaganda. Porque quando 78 ainda é ditadura, embora já comece a se falar em anistia, aquela coisa toda, mas quem serve em qualquer unidade militar, e no caso do Exército, era apresentado nos primeiros dias no período de recrutamento, que a gente passava 30 dias internado no quartel, para instruções, para ordem do dia e tal. Uma das primeiras coisas que nos era apresentada era o RDE, que é o Regulamento Disciplinar do Exército, onde você fica sabendo o que pode, o que não pode fazer, não é? E era uma ideologia fortemente anticomunista, não é? Então, eu me lembro que porque para além da marcha, da Ordem Unida, das faxinas, dessas coisas todas, você cumpre um currículo quando você é soldado. Não tem um nome de disciplina, assim formalmente como na escola. Ele tem um currículo chamado Hinos e Canções Militares, onde se cantava o hino à bandeira, o hino nacional e tal. E se mostrava uma história do Brasil na perspectiva da biblioteca do Exército. Os livros eram da biblioteca do Exército. Existe uma biblioteca, era aqui onde hoje é o utilizado do primeiro batalhão de infantaria. E aí eu já tinha o hábito de leitura, e eu me lembro que eu estava lendo Jorge Amado, que tinha na casa do meu pai. Eu estava lendo exatamente um livro, né, Subterrâneo da Liberdade. E um sargento passou. O sargento Miranda passou, eu estava no alojamento, disse leitura subversiva, né, soldado? E eu fiquei sem entender porque ele estava chamando de leitura subversiva. Não é? E ele disse: quer ler alguma coisa? Aí indicou uns 2 ou 3 livros na biblioteca do quartel. E eu me lembro que foi esse livro que, de certo modo, veja que como às vezes o tiro sai pela culatra, né? Literalmente. Um livro que eu li chamado A Igreja ante a Escalada Comunista. É um livro da primeira edição de 1976, cujo autor é nada mais, nada menos do que o fundador da TFP, Plínio Corrêa de Oliveira, né? Que escreveu mais de uma dúzia de livros, claro que só vou saber depois. Era um católico militante da ala mais conservadora do catolicismo, que escreveu uma série de... E ele escreveu esse livro rebatendo o Dom Pedro Casadágua, que era bispo de São Félix do Araguaia, na época em que o livro foi escrito. E eu li aquilo ali e ficava, não estou entendendo, porque quer dizer, tanta preocupação, tanta censura com coisas tão interessantes, né, que eram colocadas lá. Porque na medida em que ele ia refutando o livro do Dom Pedro Casadágua, ele ia colocando enxerto, trechos do livro do Casadágua. Bom, então essa foi a minha passagem. E o sentimento lá era um sentimento 78, né? A gente, além do trabalho interno, de guarda, dessas coisas todas que todo militar faz no serviço militar obrigatório, a gente tinha umas instruções externas. Eu me lembro como hoje, que no final de tarde, nós ficamos ali
nas imediações do que hoje é a sede social da ADUF, naquela área de Cuité. E o tenente que estava comandando a instrução colocou lá um tripé, colocou uns binóculos de muita potência, olhava aqui para dentro do campus e olhava para o campus da UEPB. E entre outras coisas ele disse, se a gente quiser prender os comunistas de Campina Grande, a gente prende em meia hora, porque eles estão espalhados em alguns sindicatos e estão principalmente nessas duas instituições. Tá? Então, o sentimento anticomunista era muito forte. Todas as instruções, quer dizer, o inimigo era sempre o guerrilheiro, o comunista, enfim. Então, e ao mesmo tempo que eu estava no quartel, eu estava vivendo... Pegando um pouco aí o gancho, para a gente interagir um pouco essa pergunta. Pois não, pode ficar à vontade. Como era, nesse período que você passou no quartel, aqui em Campinas, o ritual em torno das ordens do dia? 31 de março, 25 de abril, 7 de setembro, 15 de novembro, etc. Tem primeiro, lembrança dessa? tenho sim. Primeiro, quer dizer, a historiografia deles, os marcos historiográficos, por assim dizer, porque é interessante, né? Às vezes tem historiadores também, né? Os militares são historiadores e... Aeronáutica, né? A Bibliex, inclusive, realiza um concurso e tal. E que o Olavo de Carvalho pode conhecer muito de filosofia, mas as referências dele de historiador é quase tudo da Bibliex. Só abrindo parênteses. Mas todas essas datas, as efemérides, né, eram muito marcantes. Quem era convidado? Câmara de Vereadores, prefeito, laios, maçonaria, né? Todas essas pessoas estavam lá. Faziam presente. Você fazia o presente, tinha a festividade, tinha a parte festiva, de churrasco, isso, daquilo e tal. Os soldados achavam bom porque melhorava um pouco o rango, né? Saía daquele ramerrão e tinha sempre a ordem do dia. E a ordem do dia era sempre vigilância, né? Contra, enfim, os comunistas, essas coisas todas. E tinha a leitura para os militares, chamado boletim, onde se diz tudo o que está acontecendo na unidade, e a quarta parte do boletim é justiça e disciplina. O termo é esse, que é onde estão as punições, essas coisas todas. E eu esqueci de dizer, né, que por conta da leitura desse livro de Jorge Amado, quer dizer, eu acabei não recebendo o diploma de honra ao mérito ao final, né, porque peguei não creio que tenha sido o sargento, até hoje tenho dúvidas disso, eu sei que deram uma parte e eu fiquei detido no quartel. Foi quando eu entendi qual é a diferença de detido e preso, né? O detido, você está nas dependências, você não está num xadrez, você não pode sair das dependências do quartel, tá certo? Então você fica lá, e claro que você não fica sem fazer nada, né? Porque inclusive tem um ditado lá que é o seguinte: soldado em porta de quartel, pode ter certeza que tem que fazer trabalho. Mas, paralelamente a isso, né, ou melhor, simultaneamente a isso, quer dizer, aí a minha cabeça de modo deu um nó, porque eu estava com 18 anos, eu estava no exército, né, tem todo esse rigor da disciplina, e eu estudava... Tem lembrança de alguma punição assim exemplar que se passou no período que estava lá? Não, no ano que eu servi, ninguém foi expulso. O major Valdir Damaso, que substituiu o Paulo Câmara foi o anterior, o major Valdir Damaso era aqui de Boca da Mata, em Alagoas. Inclusive brincavam com ele porque dizia que ele era o contrário de Lombardi. Lombardi a gente escutava a voz, mas não via. O major a gente via, mas quase não via falar. Quer dizer, então, quem fazia o papel do Durão mais lá era o subcomandante Haroldo Moraes de Menezes. E ninguém foi expulso. Né? Até onde eu soube, ninguém foi expulso. Embora motivos houvesse, né? Mas muita gente ficou, porque você entra no comportamento bom e você vai caindo, né? Passa por um comportamento insuficiente até o mal. Né? Mas, entre outras coisas, o que a gente sabia é que o major queria ser promovido, e quando há expulsão, ele é uma espécie de administrador, é como se ele não tivesse conduzido bem a administração. Então ele entendeu que não houve nada de muito grave, né? As transgressões eram de natureza não muito grave, porque, diga-se de passagem, eu não presenciei isso não, mas disse que uma expulsão é uma coisa extremamente constrangedora, ou era no período da ditadura militar. Eu não sei se alguém já falou isso para vocês, né? O soldado que é expulso, ele era expulso e do portão para fora já tinha um carro da polícia, ele era recambiado no camburão, né? E havia um ritual na frente da tropa, onde o cara ia arrancando botão por botão, dependendo
do motivo da expulsão, né? Por homossexualismo, por roubo, enfim, né? Que eram as expulsões consideradas, por insubordinação, consideradas mais graves, né? O fato é que quase todo dia eram lidos trechos do regulamento disciplinar do Exército, que as polícias se baseiam nesse regulamento até hoje, né? Mas aí, quer dizer, como nem tudo é um bloco monolítico, né, você tinha militares e militares lá dentro, tinha um sargento com quem a gente podia conversar e tal. Bom, aí eu estudava no Alfredo Dantas. E até então o que eu tinha estudado de história no ginásio era aquela história, Borges Hermílio, Oswaldo Henrique de Souza e tal, aquela história muito decoreba, como se diz bem. E para surpresa minha, e aí me descortinou horizontes, eu tive uma professora no terceiro ano do Alfredo Dantas. Eu soube depois que ela era a esposa de um professor que veio para cá ser professor no curso de Sociologia. Ela se chamava Neuza, mas eu não consigo lembrar o nome do marido dela. Era uma carioca e, primeiro, o colégio tinha adotado alguns livros e eu me lembro que ela disse para a gente em sala de aula: nenhum desses livros me interessa, porque cada um é pior do que o outro. Então, como vocês são terceiro ano, vão fazer vestibular, eu fiz um acordo com o colégio e eu vou trabalhar com apostilas. Né? Então, ela foi a primeira vez que eu vi alguém trabalhar temas da história que até então eu nunca tinha visto. Aí, efetivamente, ela falava em ditadura, em prisão, em tortura, né? Que... não sei se foi por conta disso, ela não passou muito tempo lá como professora. Logo ela saiu. Nunca deram satisfação para a gente, se a demissão dela foi por conta disso. Mas as aulas dela eram bastante politizadas. Durante muito tempo, eu ainda guardei esse material. E minha mãe guardou. Depois de muitas mudanças, eu acabei perdendo. E essa professora me marcou sob modo, e aí eu já não levei mais para o quartel, né? Ela deixou guardado em casa. Porque ela me presenteou com um livro, que esse livro, de certo modo, me fez decidir qual era o vestibular que eu ia fazer. Eu queria fazer para de humanas, isso eu já tenho certeza. Mas estava entre letras e história. E houve um vestibular especial, né? Foi o de 80, aqui na universidade. No ano seguinte, eu fiz só que da turma de 81. Que foi o livro de Eduardo Galeano chamado Veias Abertas da América Latina. Quando eu terminei de ler aquele livro, eu estava assim, indignado, né? Aí eu não tinha mais dúvida, eu disse: não, eu vou fazer o vestibular para a história. E eu já via, em 78 mesmo, eu via alguns movimentos aqui em Campina Grande, assim, meio tímidos, mas via, né? E o fato de eu gostar de ler, eu comecei também, eu já estava perto de sair do quartel, eu estava em dias de ser licenciado. Imediatamente a minha saída, eu me lembro que eu comecei a comprar jornais alternativos, que vendiam nas bancas aqui, né? Pasquim, né? Até por gostar muito dessa cor do discurso humorístico, a Tribuna Operária, enfim. E como eu tinha uma namorada que era do ensino médio, que frequentava o teatro, aí ali para frente do teatro também, as pessoas ficavam por ali, e se falava uma coisa ou outra de política, depois saía para os bares, né? Tinha os bares aqui em Campina Grande, onde as pessoas acabavam se encontrando e conversando um pouco sobre isso. E uma das pessoas também que me incentivou a ler esse jornal, porque eu pareço, foi o Wilson Moura, que era à época o diretor do teatro aqui em Campina Grande. Pois bem, quando eu entro aqui na universidade, quer dizer, aí já é um outro momento, aí quando foi, aí efetivamente eu comecei uma militância. Eu estava dizendo para a Luciana, evidentemente vocês já ouviram aqui muitos depoimentos de pessoas que viveram o momento mais violento da ditadura. Eu já peguei o finzinho, né? Então, quando eu entrei aqui, ainda nas primeiras disciplinas de introdução aos estudos históricos, aí eu conheci um professor que, de certo modo, foi assim guru de muita gente, que foi o professor Valdomiro Cavalcante, né?
E muito mais, porque professor a gente se afeiçoou a ele, era uma pessoa que a gente gostava muito, muito carinho. E aí o Valdomiro foi me alimentando de leituras. Né? Me presenteou com um livro chamado A História da Riqueza do Homem, de Léo Huberman, né? Que durante muito tempo foi Bíblia aqui nos cursos de humanos. Ninguém passava por um curso de economia, sociologia ou história sem ler Léo Huberman, sem ler Henrique Rene, sem ler Pierre Vilar e tal. E Valdomiro era, né, que não era sigilo para ninguém, né? Valdomiro era um prestista, né? Era um professor que seguia um pouco as ideias do Luiz Carlos Prestes. Então, a partir daí eu comecei a me interessar mais por política obrigado, Luciano. E aí juntar as leituras, digamos assim, com uma certa prática, né? Atuar um pouco aqui no movimento estudantil, mas principalmente no movimento de bairro, no bairro onde eu morava, porque uma série de coisas foi coincidindo. Quer dizer, eu casei muito cedo e eu entrei em 81 nesse curso aqui, e por uma questão de necessidade, em 81 mesmo eu já comecei a dar aula como professor de História. O primeiro colégio que eu trabalhei foi um colégio que hoje também não existe mais, na Coronel Zé André, com expedicionários do Brasil, que era um colégio paraibano, de um cidadão que foi embora para o Rio Grande do Norte, nunca mais veio por aqui, chamado Carlos Azevedo, que era de uma generosidade a toda a prova, né? Foi que era uma espécie de laboratório para quem estava começando a dar aula. E eu me lembro que eu tentei fazer lá, quer dizer, eu era abastecido aqui pelas aulas de História, e o que eu aprendi aqui eu levava às minhas aulas. E um dia, muito empolgado, certo modo, eu fui resfriado pelo Carlos Azevedo, né? Que fez lá uma reunião lá com os professores de Geografia e de História, especificamente, e disse que a gente fosse mais devagar, porque ali na sala de aula tinha gente da polícia e tal, e ele sabia que as aulas estavam sendo observadas. Eu tomei, evidentemente, os meus cuidados, mas o cara com 23 anos de idade vai mais na base da empolgação dele, né? E aí foram aparecendo outras oportunidades. E lá eu fui indicado por uma professora que trabalhava com o Brasil 4, a professora Eliette Gurjão, que me indicou para o Colégio Regina Celi, que é um colégio de classe média aqui em Campina Grande. No Colégio Regina Celi eu já comecei, aí conheci, no Colégio Regina Celi eu já passei a dar aula logo depois no Dimensão, que funcionava no prédio do 11 de outubro, né? E aí conheci Davi Lobão, que também era ligado a Valdomiro, aos prestistas. Então, efetivamente, digamos assim, minha militância na Associação de Moradores Zé Pinheiro, começou aí depois no Simpro, que era o Sindicato dos Professores da Rede Particular, e uma formação também, quer dizer, eu digo que minha formação foi muito mais livresca do que mesmo de prática, né? Eu peguei já o finzinho aqui do movimento estudantil, embora existisse uma certa efervescência, não era de todo ainda muito, não tinha apagado de todo não. Aqui em 81, eu digo isso para os meus alunos, hoje o ministro da Disciplina do Brasil 4, que ainda peguei aqui assembleias massivas, caloradas, que tinha uma semana inteira, semanas universitárias, que inclusive eram replicadas pelo sertão afora, de Patos, em Cajazeiras, até Souza, né? Cheguei a ver aqui cantores como Belchior, Elba Ramalho, um cantor que eu nunca mais ouvi falar, que uma vez se apresentou no céu, um tal de Beto Bi, não sei se você lembra dele. Beto Bi. E é interessante porque a gente conseguia identificar as tendências políticas que os estudantes pertenciam pelos livros que ele liam, pelo jornal que ele trazia debaixo do braço. De longe a gente olhava, lá vem um tribuneiro, lá tem alguém, não é? Do MR8 e assim por diante, né? E, quer dizer, participei, ele funcionava bem a contento. O Luciano é de 85, O Luciano ainda acho que ainda pegou um pouquinho, já ainda em 85,
Quer dizer, as 3 instâncias do DCE funcionavam, né? Porque hoje é só DCE e CA, mas tinha uma instância intermediária que eram os DAs, que eram os diretórios acadêmicos. Me lembro de um famoso COEB, que era Congresso de Entidades de Base. Eu não me lembro exatamente qual foi o ano, mas eu já era estudante aqui de História. Salvo engano, foi 82, não, foi 83, que foi o ano que minha filha nasceu. Foi no campus lá de João Pessoa. E aí as tendências políticas dentro do ginásio, muito estudante. Eu me lembro que a polícia fez um cordão em torno do campus. Foi onde eu conheci a Vezoar, Ricardo Coutinho, né? Muitas lideranças do movimento estudantil. Jaldo Menezes eu conheci aqui. Jaldo, pouca gente sabe, Jaldo antes de ser historiador, assim como Jonas Duarte, eles tinham, não sei se chegaram a concluir, mas eles migraram da área de tecnologia. Parece que era de agrícola, eram os dois. Tá certo? Então, e como eu também logo cedo me interessei por cinema, o teatro eu fui porque tinha lá uma namorada, mas nunca foi muito minha praia, né? Mas cinema eu gostava, então comecei também a ir para alguns cineclubes que tinha aqui, né? O Rui Guerra e tal, essa coisa toda. Josemir Camilo, que tinha sido meu professor de pré-história, era um cara que era interessado em cinema e escrevia uma coluna, né? Também me passou livros, mas a minha referência mesmo era Valdomiro, né? Tinha outros professores, inclusive gostaria aqui de frisar a honestidade deles, que eu procurei, quer dizer, que eu estava num tempo em que eu não tinha uma posição fechada do ponto de vista político, né? Então, o que me interessava eu ia procurar. E como eu não sabia muitas vezes separar alhos de bugalhos, eu fui procurar Michel Zaidan e ele disse assim: você já está lá com o Paulo Almeida, fique lá, né? Eles eram inimigos. E o que também me disse isso de forma não mais generosa, né, menos brusca do que o Michel Zaidan, foi Raimundo Santos. Lembra de Raimundo Santos, né? Que era professor. O vulgo Raimundo Porqueira, né? Enfim, então eu acho que a universidade, de certo modo, quando eu entrei aqui, ela ainda respirava política, ainda tinha um ambiente político muito propício. Os alunos gostavam de ficar aqui dentro da universidade, né? A gente passava o dia por aqui, quer dizer, tinha a turma da cachaça, né, porque as coisas não estão desligadas uma da outra. Eu me lembro que era bom estar aqui, né? Lembro de algumas lideranças do movimento estudantil, além dessas que eu já disse. Tinha um rapaz aqui de medicina, que infelizmente, né, já faleceu faz tempo, que era uma liderança e tanto lá dentro do PCdoB, né? Que era Gábio. PCdoB. Do PCdoB. Gábio, o próprio irmão do Romero, né, que era o Moacir. Enfim, se a gente for ver uma dessas pessoas, algumas, né, que fizeram política à época, hoje estão, mas essa é uma outra questão. E nós vivemos uma experiência, que é uma experiência que eu reputo, apesar de todos os percalços que ela teve, né, até pela precariedade nossa, mas ela também pode ser registrada como uma experiência de grande ousadia. É que ainda no primeiro semestre aqui do curso, né, não sei se foi o primeiro semestre, você talvez lembre, que ano foi aquele que foi realizado um seminário sobre as revoluções socialistas? Tu já estava aqui na universidade? Estava na expectativa, né, porque a turma de 85 teve que esperar um pouco mais por causa da greve, né, no calendário. Mas foi no começo de 85. Foi no começo de 85, no começo de 85, que já era... Lá no Museu de Arte, na Cidade. Foram palestras proferidas por estudantes de História, né? As internacionais comunistas, a Revolução Russa, e para mim a tarefa de apresentar um trabalho sobre a Revolução Cubana. Quer dizer, a essa altura eu já estava com 4 ou 5 anos de sala de aula, né? E por incrível que pareça, é pouco, mas 4 ou 5 anos de sala de aula, nessa sistemática de ensino de fundamental e médio, você ganha, né, uma experiência, assim, pelo menos de falar com o público, né? E você nem percebe. Aí eu já comprava jornal regularmente, né? Claro, pelo menos no final de semana, né? E sempre lia a Folha de São Paulo, Paris,
jornais alternativos. Né? E me lembro assim, de episódios muito interessantes aqui. Né? Me lembro que me ocorre aqui 2 episódios que interessantes. Um foi o filme Jesus Sabe Marie, que se conseguiu uma fita clandestina para assistir aqui na sede do DCE, e alguém disse que a Polícia Federal estava chegando, e o cara pegou a fita, pulou a janela e foi embora. E a outra foi o colégio eleitoral aqui no voto indireto, né? Que se colocou uma televisãozinha ali onde é o que o menino chamou a caverna, que é a Xerox de Joana, se fez assim uma vigília e ficou muita gente na frente da televisão, vendo voto a voto quem votava, inclusive a bancada, fiscalizando a bancada paraibana, quem votava a favor de Maluf e de Tancredo. E aí, a essa altura, eu já era professor do Alfredo Dantas. Eu tinha sido aluno, já era professor do Alfredo Dantas, e me lembro de um episódio que me marcou muito. É que eu tinha preparado uma apostila para mostrar para os alunos que Tancredo Neves não era esse salvador da pátria que a Globo, né, a mídia, de certo modo, havia construído. Né? Que era um oligarca ligado à política mais tradicional, PSD, o DN no Brasil. Mas, deixei o material na mecanografia, dizendo isso para essa meninada de hoje, também não lembro mais, o que era um mimeógrafo, né? O mimeógrafo, que tinha a óleo e a álcool já era uma tecnologia, já era o Alfredo Dantas tinha, né? Já era um colégio estabilizado em Campina Grande, e eu me lembro que eu entreguei, chamava-se Olavo, o rapaz da mecanografia. E nesse ínter aconteceu que o Tancredo Neves morreu. Né? Morreu, e aí o Jornal Nacional, apresentado por Cid Moreira, os caras criaram todo um clima de contrição. Né? Quem se lembra, ao final do jornal, o jornal é encerrado com Fafá de Belém cantando, não no tom clássico e nacional, mas num tom muito mais plangente, né? E ao final os irmãos Caruso fazem um balãozinho, destacando o nariz, né, de Tancredo Neves, e a caricatura de Tancredo Neves, o balãozinho se encontrando com o céu estrelado. Pois bem, aí quando eu chego na segunda-feira, o Olavo me encontra nos corredores, está aqui, Benjamin, seu material. Eu disse, Olavo, tu guarda esse material aí, porque eu não tenho a menor condição de trabalhar isso agora. Se for trabalhar, os meninos vão me crucificar. Porque a Globo tinha, na verdade, né, canonizado o Tancredo Neves. Toda aquela coisa, né, que fez coincidir, a morte foi anunciada no dia, o sepultamento no dia 21 de abril, né, a transmissão ao vivo da Antônio Brito, lendo que tinha o ministro, repórter da Globo, e que estava cogitado de ser o ministro do trabalho dele, né? Ministro das Comunicações. Porta-voz. Pois bem, então era um clima de comoção, né? Como mais tarde eu vou conhecer um texto de um historiador, o Jorge Ferreira, né? O Carnaval da Tristeza, que é sobre a morte de Getúlio Vargas. Então, quer dizer, isso me marcou profundamente, porque só depois é que eu tive clima em sala de aula para dizer que Tancredo Neves não era aquilo que se dizia dele. Né? Ao mesmo tempo que eu dava aula em ensino médio, eu dava aula em cursinho. No cursinho a gente tinha uma, digamos assim, entre aspas, um pouco mais de liberdade de politizar mais as aulas. Por quê? Porque havia uma exigência do vestibular. Né? No geral, as provas de história aqui e Agudos eram muito em cima do materialismo histórico, essa coisa toda, como de fato o curso daqui foi criado assim. Né? Aliás, eu digo para os alunos que daria uma boa monografia se alguém que resolvesse mergulhar, apresentar, mesmo que minimamente, o primeiro currículo desse curso, chegando até os dias de hoje. Como mudou a concepção de história e a forma de ver.
E aí eu já dava aula em frente a Manuel Ferreira, que é um homem ligado à ditadura, né? Inclusive uma fazenda aqui, você sabia, que era o dono de uma loja aqui de venda de material de caça e pesca, em frente ao Rio Outubro. E aí eu tive um medo muito grande uma vez, eu dividia... eu não era professor de História lá no curso, depois eu passei a ser professor de História. Porque quando eu cheguei lá, já tinham 2 professores que já estavam há mais tempo lá. Era um professor de João Pessoa chamado Assis Vale, que vinha de João Pessoa para cá trabalhar com História geral. E Fábio Freitas, professor aqui dessa instituição, já deve ter vindo dessa comissão, né? Trabalhava com História do Brasil. Então, o que sobrou lá para mim foi a famigerada OSPB, criada pela ditadura militar, né? A ditadura militar criou a OSPB para o ensino médio, a Educação Moral e Cívica para o ensino fundamental, e aqui na universidade nós ainda pagamos, o Luciano também passou por isso, qualquer que fosse o curso, de qualquer que fosse a área, você tinha que fazer EPB 1 e 2, Estudo de Problema Brasileiro. E no geral as pessoas que ministravam eram pessoas ligadas à ditadura. Eram padres, pastores, né, juízes, assim por diante, com as famosas provas de múltipla escolha. E um dia eu dando aula, voltando lá para falar do medo, né? A quadra lotada era a véspera do vestibular, e a gente lá resolvendo questões e tal. Eu estava lá resolvendo umas questões da prova da USPB, e quando eu terminei a correção de minhas questões, que entrei na sala da direção, o diretor lá estava muito nervoso, tinha um sujeito lá alto. O cara era aluno nosso e era da Polícia Federal. Tá? Mas na verdade o cara estava lá para nos prevenir, né? Ele não estava para prender ninguém, nem coisa. Então, outras coisas a gente levou na linguagem militar, que é essa linguagem que eles dizem que no quartel não existe gíria, é jargão, né? Eu levei uma tremenda de uma mijada. Como que eles, veja lá o que é que tu está dizendo e tal. Eu me lembro que, entre outras questões, na prova de OSPB, eu tinha elaborado uma questão tirada de um livro de Dom Helder Câmara, um conjunto de crônicas de Dom Helder Câmara, crônicas essas que ele proferia na Rádio Olinda. Era radiofonizada, mas também ele transformou em livro chamado Um Olhar sobre a Cidade, né? Que inclusive resultou os usineiros, onde as crônicas eram dirigidas aos trabalhadores, principalmente aos trabalhadores do canavial. E esse programa na Rádio Olinda era entre 5h30 e 6 horas da manhã, que era um horário muito propício, que era quando os canavieiros estavam chegando para trabalhar. Aí veja a estratégia dos usineiros, o que é que eles fizeram? Não fecharam o programa, mas mudaram o horário, compraram o horário de 5h30 às 6 e botaram o horário do programa de Dom Helder Câmara para entre 8h30 e 9 horas da manhã. Claro que ele não ia atingir do mesmo modo que... E eu me lembro que tinha lá uma questão. Enfim, então, o material era observado, né? Tinha gente que ia para a sala de aula, evidentemente, com esses propósitos. Isso ainda, quer dizer, já tinha passado a abertura, né? Já estava voltando a redemocratização, mas ainda era ditadura. Então, aquela coisa de lenta, gradual, não sei o que e tal. Quer dizer, e foi quando, salvo engano, eu não me lembro a data, talvez o Luciano saiba disso, a Delegacia de Polícia Federal já era, que aqui tinha, durante muito tempo não teve uma delegacia, tinha uma sucursal, né, que vinha de uma pessoa. Mas efetivamente a delegacia, se não me engano, começou a funcionar de fato ali na Avenida Brasília. Inicialmente funcionou na Câmara Municipal. Foi, mas eu acho que ali era uma subdelegacia, então não tenho certeza disso. E esses caras eram alunos nossos lá, né? Depois eles ficaram até muito próximos, mas aí, né, eu confesso que inclusive um material que tinha lá para ser distribuído depois, o pessoal da diretoria ficou com muito medo disso, né? E
ainda voltando um pouco, só abrindo um parênteses aqui, que voltando ao Dona Helder Câmara, disse que Dona Helder Câmara tem uma presença de espírito extraordinária, né? Não sei se essa história é verdadeira ou não, sei que ela virou domínio público. Por conta desse programa dele, né, que Dona Helder Câmara falava que a legislação trabalhista não chegava no campo, as condições de trabalho, dos canavieiros e tal. E disse que um belo dia Dona Helder ia atravessando daquelas pontes do Recife ali. Não sei qual delas, período ainda do Recife holandês. Tá? E aí um usineiro vem numa caminhonete cabine dupla com a mulher, né? E dá de cara com ela da câmara. A câmara só andava de batina. O usineiro parou a caminhonete e disse, eu vou dizer umas coisas aqui para esse bispo. E a mulher disse, fulano, deixa o homem. Disse, não, ele vai ter que ouvir esse comunista. Aí baixou o vidro assim e disse, é o de Câmara, filho da puta. A Câmara olhou para ele e disse, como vai, meu irmão? Você está vendo aí? Você podia ter evitado isso. Eu não sei se essa história é verdadeira. Pois bem, então, quer dizer, a gente tinha esse medo. Quem era professor de história, né, mesmo já sendo finalzinho da ditadura, né? Porque a gente só lia aqueles jornais alternativos e sabia que no momento anterior muitas bancas de revistas tinham sido. Inclusive tinha aqui vocês devem estar lembrados, né? Eu nunca mais soube daquele cidadão. A última vez que eu tinha visto, quando ele fechou a banca de revista, depois ele foi para Recife, e quando ele voltou, ele tentou colocar uma banca em frente ao Hiperbom Preço, mas acabou não dando certo. Era o Galego, o famoso Galego, que os intelectuais de Campina Grande esperavam quando a Folha de São Paulo chegasse, e muitos já viam com o nome de quem era, né? Era uma espécie de assinatura, se sobrasse para os outros, tudo bem. E ele, um filho dele, era aluno lá do cursinho, e o menino disse que o pai dele, inclusive, tinha sofrido represália, ainda já nos anos 80, dizendo que ele evitasse vender os chamados jornais da imprensa marrom, né? E, de fato, ele não vendia, né? Os jornais da imprensa alternativa, quando chegavam aqui no campus da universidade, vinham por mãos individuais, né? Pessoas que conseguiam, muitas vezes trazendo do Recife. Eu me lembro que o Pasquim tinha uma filial no Recife. Então era uma vendagem rápida, uma vendagem pequena. Eu vi também em banca de revista, né? Existia a venda também, mas não era uma venda assim muito, digamos, massiva, né? Muito mais nos jornais, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo. A essa altura já sabia, né, de pessoas que tinham sido presas, torturadas, aí eu já era estudante de história, já era professor de história. Tivemos também uma experiência que foi meio complicada, mas essa a gente conseguiu contornar e de certo modo foi até o fim. Tínhamos um professor aqui, que foi nosso professor, acho que o Luciano também foi aluno dele, depois colega, um espanhol chamado Sebastião Sanches, que juntou uma vez aqui um grupo de alunos, e eu estava entre esse grupo, para o trabalho de alfabetização do método Paulo Freire, dentro da SAB de Zé Pinheiro, que era um reduto da família Ribeiro, né? Reduto da família Ribeiro. Eu me lembro que fizeram tudo para... Tinha lá um presidente da SAB que era Agripino, que era ligado ao Erivaldo Ribeiro, que fez todo o possível para boicotar esse curso e acabou boicotando. De certo modo, nós não terminamos o curso lá. Acabamos indo para um grupo ao lado, que quem levou a gente para lá foi a mãe de Gabi, Dona Geralda, que era professora do grupo Antônio Vicente, em Zé Pinheiro, que fica na Silva Jardim, com a lateral para Estácio de Sá. Né? E aí se chegou a dizer que se continuasse com aquele trabalho, né, o próprio Agripino, ele chamaria a polícia, porque aquilo era coisa de subversivo. E veja que isso já era 80,
84, 85. Né? Quer dizer, essas são as lembranças maiores que eu tenho, né? Quer dizer, como disse, muito. A minha experiência no trabalho sindical não me trouxe nenhum dissabor, a não ser problema às vezes com o diretor de escola e tal, mas a gente tinha as estratégias, né? Quando tinha uma greve de professor, alguma coisa, o que a gente fazia? Quem trabalhava naquele colégio não ia para frente do colégio e trabalhava, para não dar de cara com o patrão, né? Então, se mudava isso. Em 82 foi, quer dizer, talvez a minha primeira experiência como eleitor de esquerda, né? Que foi, me lembro até hoje a chapa que eu votei. No meio aí da eleição de esquerda, mas o Ronaldo Cunha Lima era o menos ruim naquele instante, né? Do outro lado tinha Vital do Rego. Então a chapa que eu votei foi Ronaldo Cunha Lima para prefeito, Peba para vereador, Vanderlei Castro para deputado federal e Simão Almeida para deputado estadual. Governador Marinho. Mas eu me lembro que para governador não votei não. Né? O Marinho contra o Wilson. Foi a chapa, como se dizia, o cara agora camarão, o caranguejo, você não tem a cabeça, né? E aí eu me lembro dos panfletos, e me lembro de um panfleto apócrifo que circulou lá dentro do dimensão do colégio, e veja que maldade, né? Colocava o codinome de Vanderlei Castro, quando Vanderlei Castro, se não me engano, participou da luta armada, né? O codinome dele, se não me engano, era Pedro, e o panfleto começava assim: WC, com a duplicidade do sentido, né? Cuidado com WC. Aí você ia ler o WC, era na verdade o Vanderlei Castro. Né? E essa altura eu já era casado, Lena também já era do curso de História e tal, e já existia aqui em Campina Grande, depois ela chegou a ser secretária regional do Desenvolvimento de Direitos Humanos no Nordeste, e esse grupo de prestistas acabou criando um centro de defesa, que é o Centro de Defesa João Pedro Teixeira. Né? E antes disso houve também um núcleo que era o Olga Benário, não sei se tu lembra disso, que era ali na Maciel Pinheiro. Né? Mas sim, aí a gente tinha. Aí foi o Centro de Defesa. Mas tinha uma saleta ali que era em cima de uma loja de calçados, quase em frente à Pedrosa, onde a gente ia lá para ver filmes produzidos pela cinematografia soviética, ler alguma coisa, discutir e tal. E sempre se fazia as famosas análises de conjuntura, né? As análises de conjuntura. Né? Que essa era muito comum, quer dizer, toda reunião, ela sempre se iniciava por uma análise de conjuntura. Né? E você fica à vontade, se não quiser interromper, pergunta e tal. Mas, quer dizer, de certo modo, minha pequena trajetória de militante foi quase que meteórica também, né? Porque logo, quer dizer, como eu era um sujeito, digamos assim, mais ligado ao livresco, o fato de ter um pendor para questionar, determinadas coisas eu fui questionando, não aceitava, nunca aceitei muito essa chamada centralismo democrático, que muitas vezes é mesmo um burocratismo, né, mais do que um centralismo. E o meu rompimento, que não foi um rompimento que eu tivesse desejado, mas também não achei ruim que acontecesse, né? Foi quando o Prestes apoia Brizola lá no Rio de Janeiro, eu não lembro mais qual foi o ano. Presidente. Aqui veio a Campina Grande, e aqui o PDT, quer dizer, uma coisa era o PDT no Rio de Janeiro, né? Quem eram os nomes do PDT no Rio de Janeiro? Caó, Brizola, Carlos Mink, né? Só que a realidade do PDT na Paraíba era Lúcia Braga, Wilson Braga e outras coisas do gênero, né? E eu me lembro que uma vez saindo aqui depois de um dia de aula, né? Pegando o ônibus aqui em 505 da Cabral, passando por dentro do Pedregal, vejo um companheiro no carro de som pedindo voto para Lúcia Braga. Aí para mim, é dialética demais para a minha natureza, né? Sem nenhum trocadilho.
E aí foi o princípio do meu fim, né? Digamos assim. E aí eu fui cada vez mais questionando nas reuniões, até que a gota d'água foi quando da visita de Prestes aqui, depois de algumas reuniões internas, até ele fez uma visita para a Rio, foi uma pessoa, tá? E aqui no Cinema 1, Prestes fez um discurso apoiando os candidatos do PDT e tal. E quando se abriu para o debate, eu fui um dos primeiros a me inscrever. Aquele atrevimento também, hoje talvez eu não fizesse mais isso, né? Mas eu fui lá, empunhei o microfone e a pergunta do Sérgio Mota foi agressiva, mas sem fugir ao que eu queria ouvir, né? Eu fiz um rápido arrazoado do que era o PDT lá no Rio de Janeiro e o que era o PDT aqui na Paraíba. E ao final eu perguntei a ele se, afinal de contas, ele era brisolista ou comunista, que eu via um fosso entre uma coisa e outra. Foi um mal-estar, um homem vivido como ele respondeu, com toda a elegância que ele era peculiar, né? Mas a partir dali meus dias estavam, digamos assim, contados, né? Até que eu fui, digamos assim, que era o termo que se usava, expurgado, né? Expurgado. Não participei mais de reunião de coisa nenhuma, foi, de certo modo, cuidar da minha vida, de professor, de pai de família e tal. Acho que em linhas gerais é isso, né? Continuo me considerando de esquerda, né? Apesar de todo esse guarda-chuva imenso que é a esquerda no Brasil. Acho até que a nova presidenta ela tem que fazer uma faxina dentro do próprio partido de onde ela vem. Nada a ver com o velho que se aperrenta aquilo ali, sabe que aquilo é fascismo puro, né? Acho que ele também tapar o sol com a peneira, achar que tudo não é mentira, que nada existe, eu acho meio complicado, né? Então, eu achei desde o início, votei em Dilma, votaria novamente, votei e digo isso abertamente, muito mais por falta de opção, uma esquerda que tivesse mais condição, digamos assim, de disputar com condições de ganhar. Mas não engolo o Zé Roberto da vida, né? Jogar isso tudo na conta só da direita, para mim, me parece uma coisa muito complicada. E eu dizia desde o início que se Dilma fosse derrotada, a responsabilidade maior da derrota dela seria do próprio PT. A essa, para mim, nunca emplacaria, como de fato não emplacou, né? A candidatura dele cresceu num certo vácuo do direitismo e do antipetismo dentro de São Paulo, principalmente. Coisa que a gente está, até agora, vendo o rescaldo disso nas redes sociais, né? A coisa contra... Né? Bom, acho que é isso, sim. Ok. Benjamin, eu vou pedir para você retomar algumas questões que você tocou, mas valeria a pena retomar e detalhar melhor até onde vai a sua memória. Porque você entra na universidade, né, conforme você mesmo diz ali, os estertores, né, da ditadura, mas isso visto de hoje, né? Você tem um tese que é o episódio do Rio Centro, né, e uma série de cerco às greves do APC, um embate no próprio bloco de poder, que ainda tentava se reciclar, entre aspas, né, etc. Então, ditadura de todo mundo. Embora já perdendo força, com essas dialéticas. Né? Então, a minha pergunta seria o seguinte, algumas questões, então, nesse momento em que você entra na universidade. O clima, né? As lembranças que você tem um pouco do clima que imperava no cotidiano, nos corredores, na sala de aula, na relação com os professores, os demais colegas. Então, se você pudesse recuperar alguma coisa relativa a isso, seria interessante. Outra coisa é o seguinte, quais as lembranças que você tem, por exemplo, nesse período conhecido um pouco também com a reorganização do movimento estudantil, do movimento docente, né, como parte
da reorganização dos movimentos sociais, né, na luta contra a ditadura, que começa um pouquinho antes e adentra a década de 80, culminando talvez como o último grande momento, né, dessa uma tentativa de uma outra transição, que foi a campanha da direta já. Depois se articulou, né, a alternativa por cima, né, que levou até o que você descreveu aí, a via indireta do Tancredo. Então você vai ter o quê? As greves. Então eu queria saber qual a lembrança que você tem das greves que pipocaram aqui nessa época do movimento docente, por exemplo. Sim. Como era? Tinha algum contato, alguma relação? E as próprias elites, o próprio movimento estudantil, né? Você afirmou claro que você deixou claro aí que não era uma liderança assim, mas você acompanhava tudo isso. Você Sim. já tinha uma experiência anterior, né? De certa maneira você entra na universidade já um pouco com um caminho aí pavimentado, em termos de politização, você já não tinha mais aquela visão, digamos assim, inocente, né? Do início da década de 70, quando você começa meio que a despertar, né? Para a vida e você contou alguma vez essa episódio. Então eu queria que você tentasse reconstituir os colegas, né, de turno. A gente sabe que além do prestígio existiam outros alunos que participavam de outras organizações, como o próprio JAUS, né, que era vinculado ao PCdoB, tinha outros, tinha grupos ligados ao MF8, tinha outros grupos ligados ao PT que estavam em formação, outros ao Partidão, e tudo isso interferia, essas tendências, no movimento estudantil. Então eu queria que você tentasse falar um pouco sobre isso, e por fim, você falou, né, no caso de história, né, alguns professores, né, que te marcaram, como Valdomiro, né, o próprio Camilo, você falou passando Michel, outro. Mas eu queria que você falasse um pouco também de uma professora que foi marcante, acho que para muitos de nós, e também, eu sei, Mariviana, você tem uma trajetória, né, que antecede o próprio golpe de esquerda ligado ao Partidão assim, e acaba aportando aqui em Campinas naquele processo de expansão da universidade, em que está inserido, inclusive, a criação do curso de História um ano antes de você entrar no curso. Pois é, em 81, quer dizer, muito desses temas que você lembra aí, eu já levava para a sala de aula, né? Episódio do centro, as greves, pouco tempo a formação do Partido dos Trabalhadores, né? As grandes manifestações na Praça da Sé, ali, né? As matérias todas que eram veiculadas sobre o ABC paulista, a Vila Euclides, né? Que ainda as primeiras assembleias tinham os helicópteros do Exército sobrevoando, né? Inclusive dando as estatísticas depois né? E me lembro também aí da retomada, digamos assim, do movimento sindical aqui na universidade, das assembleias de professores, que eram assembleias massivas, inclusive, com forte presença estudantil. Né? E um espaço desse como esse que nós estamos aqui não era suficiente. Assembleias que lotavam o ginásio, que acontecia no ginásio, ou no hall das placas, com os professores das mais variadas tendências políticas. Já lembrei aqui de Raimundo Santos, mas lembro também de Nilson. Né? Enfim, essas coisas marcaram muito. Eu me lembro aqui que uma diretoria da ADUF, inclusive, tinha um bom acervo fotográfico sobre isso. Não sei onde foi parar aquilo, né? Dessas assembleias. Né? O cartaz aqui, isso aqui, ó. E dos meus... Sim, é Nilson. E dos meus colegas, quer dizer, como você bem lembrou aí, eu posso lembrar aqui de Vanderlei era de João Pessoa, mas era de Santa Rita, trotskista, militante, um cara que lia bastante, estava sempre com formação. Lembro de um congresso estadual do PT que aconteceu aqui dentro, e Valdomiro, inclusive, pediu que a gente, de certo modo, viesse dar assessoria. Era um encontro de trabalhadores rurais, né? De camponeses aqui, que aconteceu dentro do campus. Foi onde eu conheci Penha, conheci Débora de Pirituba. Penha que morreu, acabou morrendo num acidente, né? A Elizabeth Lobo, que socorreu Jovinha também, né?
enfim, algumas lideranças no campo. Jaldos é um pouco depois, né, mas... e me lembro de lideranças estudantis que não eram necessariamente da área de humanas. Um cara chamado Bernardo, outro chamado Hernani, um que inclusive até hoje é funcionário do INSS, que Rosicleide entrevistou na monografia dela, João Batista. Né? Então, qualquer tema era razão para um comício relâmpago ali em frente ao RU. Né? E os primeiros de maio aqui em Campina Grande. Foi onde eu conheci outras lideranças que até então eu não conhecia, né? O Chico Lopes, né? A liderança de movimento, o MR8, que a gente inclusive brincava que o reto do MR8 era principalmente a Sábio de Santa Rosa, com Eronildo Chagas, e eu já tentei lembrar o nome da mulher de Chagas e não consigo lembrar. Que eles estavam sempre nos eventos, nas manifestações, e a gente brincava, né? Assim, era MR4, que não passava de 4 ou 6 pessoas. E depois veio uma outra pessoa que era um militante também, Luiz, que eu acho que era de São Paulo, Rio de Janeiro, que acabou depois sendo funcionário da prefeitura aqui em Campina Grande. Me lembro de uma greve histórica, no primeiro foi uma greve aqui, onde a gente acabou fechando, pelo menos por alguns minutos, o hiperbom preço. Eles requisitaram a polícia fez lá um cordão de isolamento. As ocupações, estavam correndo muita ocupação, inclusive aqui no Serrotão, né? Onde a gente, de certo modo, foi salvo pelo Gol, que a polícia estava esperando. Só que anoitecesse para baixar a peia. Eles já tinham dito mesmo que não bater. E já no apagar das luzes, literalmente chega Dom Luiz Gonzaga Fernandes, junto com a imprensa. E ali estava um mosaico de militantes. Tinha gente desde a comunidade eclesiástica, de partidos políticos, da UCES, das SAVs, tal. Você lembrou bem, quer dizer, para não ser injusto, né? Marliviana marcou profundamente a minha história como aluna aqui. Marli, inclusive, eu assisti aula de concurso de Marli. Se não me engano, foi na sala que eles chamavam Guilherme Martins. Né? E Marli foi nossa professora e, com o tempo, ela foi, além de excelente professora que é, né? Ela foi contando também a sua biografia. Né? E me lembro de uma disciplina de Marli que eu fiz. Uma certa aproximação com o Tinha, ela dialogava bem com os. Ela era muito próxima, inclusive, até romper nessa relação. Ela era muito próxima a Anitta Araucária, né? Era uma pessoa da casa de Prestes e também próxima a Anitta Araucária. Principalmente uma disciplina, fiz eu acho umas 2 ou 3 com Marli, mas principalmente uma disciplina que, salvo engano, foi ela que propôs que introduzisse no currículo. Isso é muito bem, né? Movimentos sociais. A disciplina descortinou assim para muita gente. E tinha uns colegas que não eram assim muito da militância, mas também não eram, como para usar uma palavra da época, alienados, né? Então sempre lembro uma coisa ou outra. Eu lembro de muita gente, lembro. Zé Henrique, que era da minha turma, Estênio, que cearense que não chegou a concluir o curso, Liliane, Cari, Verônica Lígia, né? Esse era o pessoal mais próximo, porque como você já disse, você também, que eu sou da turma de 81. O Gervásio é da turma pioneira, né? Eu ainda fiz pré-história na turma de Gervásio. Né? É um pessoal que logo no início do curso também já estava indo para a sala de aula. Muitos já eram alunos aqui. Né? Enfim, os meus professores, de modo geral, todos eles foram muito importantes para a minha formação. O Zefinha, né, na história da Paraíba, né? E eu me lembro que era um tempo que a gente participava. Os primeiros de maio eram muito concorridos. Além do 1º de maio, onde se regimentava todo mundo e ia para o centro da cidade, ainda havia alguns 1º de maio localizados. Por exemplo, Milton poderia falar mais detalhadamente disso, que havia um 1º de maio em Modocongó, que era organizado pelo PT. Né? Muito forte aqui. Que era muito forte. Era chamada República Independente, que era... Né?
Me lembro de uma vez, numa discussão que a gente teve, que é uma discussão muito acalorada, quase que sai agressão física. Houve uma mudança radical aqui nos transportes coletivos e tinha um secretário chamado Alex Santana. Não sei se você lembra desse sujeito, né? Que foi lá e bateu na mesa e tal. E quem fez um forte enfrentamento com ele na época foi o Roberto Donato. Na sociologia também a gente tinha a famosa esquina do Grude, né? Tinha muita gente da sociologia. E a sociologia, diferente do curso de História, que durante muito tempo era só a graduação, a sociologia já tinha uma pós-graduação. Então me lembro de figuras assim, tinha um petista que veio para cá, que era um militante assim também, salvo engano, eu não sei se ele era da DS ou era da Liberu. Andava sempre com um guarda-chuvazinho, era Bosco. Não sei se tu lembra dele. E me lembro agora de um historiador. Ele era de João Pessoa, mas ele sempre estava aqui articulando as lutas estudantis. Ele era do DCE, então como o DCE tinha base estadual, né? Ele sempre vinha para as reuniões aqui, que era Carlos Alberto. Tu lembra do Carlos Alberto? Depois foi candidato. 86, né? Governador pelo PT. Então tinha Cida, tinha Jaldes, né? Jonas é um pouco depois, já conhecia lá no. Hein? Agora tem entrado em agrícola. No Prestígio. Mas lembro também de lideranças como você já lembrou, né? Gábio era PCdoB, uma liderança bastante respeitada. Né? E tinha aquelas lideranças também que não eram, digamos assim, eram meio centro, né? A ex-mulher de Hermano Nepomuceno, Emília, o próprio Ricardo Padilha. Vinculado ao partido do MDB Jovem. Não sei se tu lembra Ricardo Padilha, claro. Márcio Tarra Rocha, que era do estudante. Uma deles foi minha professora. Madalena Padilha. EPB2. Também, foi minha professora também. O EPB1 eu fiz com aquele. Benjamin, aproveitando também mais um gancho, que você fala, né, da presença um pouco mais explícita da ditadura aqui na universidade a partir dessas disciplinas, EPB. Além disso, você notava a presença da ditadura aqui, tipo do boato, de possíveis figuras que eram infiltradas? Alguma cena que você presenciou de presença da polícia aqui invasão do campo? Não, eu me lembro que invasão do campus não lembro não. Agora tinha toda a organização militar, ainda hoje eles mantêm, mesmo pós-ditadura, a chamada segunda sessão. Quem é de segunda sessão trabalha a paisano. Ele entra aqui e assiste uma palestra junto com o público, você não sabe, né? Mas tinha um famoso Limeira, que era um tenente aqui, que em tudo quanto era atividade, dizem que ele assistiu todas as palestras daquele seminário, daquele evento das revoluções. Ele estava lá. Nesse encontro aqui aí eu digo de certeza, nesse aqui do Museu Assis Chateaubriand. Do encontro estadual aqui, de trabalhadores rurais aqui do PT, nesse campus ele estava. E assim existiam outros mais, né? Tinha umas figuras que a gente sabia que não era da militância. Então era quase que por exclusão. Então esse cara não era, porque o Campina Grande não era uma cidade tão grande ainda, quase todo mundo que era de militância mais ou menos se conhecia. Porque ele estava quase nos mesmos eventos, né? Porque tinha as reuniões conjuntas também, né? As ações conjuntas, apesar das diferenças. Por exemplo, eu me lembro que a gente se reunia aqui num prédio, do outro lado era o pessoal do PCB, ou do PCdoB. Muita gente saía na calçada e se encontrava. Então tinha algumas figuras que a gente não dizia de certeza, mas suspeitava fortemente que eram os chamados infiltrados. Inclusive com máquinas, né? Tirando fotos e outras coisas mais. Né? Não me lembro de presença da polícia aqui no campus, não. Me lembro da agressão de polícia a 1º de maio, prisões, pessoas que foram. Eu lembro da prisão de Donato, a companheira dele. Me lembro muito vagamente. Pichando propaganda. Me lembro muito vagamente. Não lembro de detalhes, não.
Mas outras pessoas foram presas por pichação. Inclusive, o próprio o Damião de Lima chegou a ser detido, né? Passou algumas horas, mas logo depois foi liberado. Ficou lá, recebeu uma amassada. Me lembro de uma vez que isso foi, inclusive, deu pano para as mangas, né? Para a direitona explorar bastante isso, né? Que foi uma briga do movimento estudantil que aconteceu no céu. As tendências brigarem, inclusive teve gente que foi jogado dentro do assunto velho. O próprio Pneu, que é professor aqui, né? Que apesar de ser pneu não boia, porque não sabe nadar, e foi parar na delegacia. Começou, não sei se você lembra de Eugênio, que era do PCdoB, que era funcionário aqui do Banco do Brasil. Né? A coisa, eu acho que o seu irmão... Pela direção do céu, né? Era pela direção do céu. Eu acho que teu irmão, Sérgio Murilo, estava inclusive no dia em que isso aconteceu. Então, de Cambulhada levaram muita gente lá para prestar, fazer BO, essa coisa toda, né? Não sei se há registro de foto. Mas acho que já depois de 85. Há um momento também que eu conheço Elizabeth Teixeira. Né? Elizabeth Teixeira, na volta da clandestinidade e tal. E aí... Outras figuras da cena nacional, seja do mundo cultural, político, que vieram aqui no campus participar do debate nesse período aí. Veio Daci Ribeiro aqui. Vi Daci Ribeiro, vi... Paulo Freire, chegou a vir aqui? Vi Paulo Freire em Recife. Aqui não. Aqui não. Eu vi Paulo Freire em Recife. Aqui eu vi Daci Ribeiro, eu vi Gregório, que foi uma das maiores emoções da minha vida, foi conhecer Gregório Bezerra, que Marli Viana dizia uma coisa que eu nunca esqueci, de fato, para poder atestar. Ela disse que foi a pessoa mais educada que ela conhecia na vida dela, quando ela queria distinguir educação de escolaridade. Né? Tem até aquele poema de Tiago de Mello, um homem feito de ferro e flor. O homem era de uma delicadeza. Né? Prestes, eu tive a oportunidade de privada de conhecer Prestes de perto. Salomão Malina esteve aqui, que era do PCB. João Amazonas esteve aqui, no campo, esteve aqui em Campina Grande, que eu me lembro. A Brizola teve um comício na Odom Bezerra. Eu estava lá vendo esse comício. O que me ocorre assim é isso. Vi também, quer dizer, pessoas que eram de esquerda, mas não necessariamente ligadas à igreja. Leonardo Boff esteve aqui. Leonardo Boff teve um outro bispo que era da teologia. Veio Marcelo Cavalheiro algumas vezes, inclusive aqui na universidade, em João Pessoa. Veio no encontro de estudantes da Elube Soares, que era da UNI, era da diretoria da UNI. Da Elube Soares. Era da diretoria da UNI. Eu não sei qual era o cargo que ele exercia. Mas nesse encontro em 83, que o Paulo quase quebrou lá em uma pessoa, ele estava lá. E as campanhas, você tem alguma lembrança das campanhas que você acompanhou, tipo para o diretório acadêmico Onestino Guimarães, que esse é depois de 85 já, na história, e o DCE? Você tem alguma lembrança das eleições para o diretório e o DCE até 85? Você chegou a participar, em quem você votou? Não, eu não me lembro. Eu participei, agora eu não me lembro. Porque você falou em Avenzoar, por exemplo, em relação ao DCE. Avenzoar, ele administra o diretório acadêmico da UFPB nesse período da transição, né? De 84 para 85. Eu não me lembro quem eu votei, não. Mas eu acho que eu votei, não achava. Aí quem ganha é Cida. Mas eu acho que Cida, de certeza, eu não votei. Porque eu nunca votei no PCdoB. Eu não gostava do PCdoB. A chapa apoiada por Avenzoar perdeu. Eu tenho implicância, entre outras coisas, porque eles querem sequestrar até hoje a data de 22 para eles, né? Eu me lembro, inclusive, de uma discussão assim, meio azeda que eu tive, que inclusive estabeleceu o seguinte: bom, eu quero discutir sobre 30, eu vou mais discutir aqui. Me pegaram aqui os meninos chamam de calçadão, estava Moacir, Gábio e Jalma.
e queriam discutir se 30 tinha sido uma revolução ou não tinha. E eu tinha acabado de eleito no tronca. Né? Que coincidentemente foi o tema do concurso que a gente fez. Pois bem. Aí eu disse, e eles tinham uma visão que era a visão do partido, né? Eu disse, vamos fazer o seguinte, tudo bem, eu discuto. Agora, fala um, eu falo o outro, eu falo, e o mesmo tanto que vocês se inscreverem, né? Eles queriam, na verdade, me engabelar na discussão. Mas eu de certeza eu votei, mas no PCdoB eu não votava nos candidatos do PCdoB, não. Eu me lembro que eu votei numa chapa que o Carlos Alberto estava. O Prestígio fazia uma aliança ali no Partidão, mesmo com o Racha Nacional, né? De Prestes com o Desenvolvimento. Eu me lembro de uma chapa que tinha. Meio que com o PT também. E a Márcio Tarrá, tinha um rapaz também de medicina, que eu nunca mais, ele terminou o curso de medicina, foi embora daqui, chamado Márcio Rossani. Não sei se você lembra disso, dele. Não, no momento não. Mas, para te dizer com exatidão que eu votei, eu estou dizendo que no PCdoB, de certeza, eu não votei. O único candidato do PCdoB que eu votei na minha vida toda de eleitor foi em Simão. Que era vinculado ao PCdoB. Era PCdoB. Né? Em Simão eu votei. O Vanderlei era PCB, né? Próximo aos prestistas. O Vanderlei Castro veio algumas vezes, inclusive, no Centro de Defesa de Direitos Humanos da ele ficou do PMDB, né? Ali lá popular. Porque uma vez ele deu uma palestra lá, inclusive, eu não sabia, ele tirou a dentadura. Ele era postiço. Porque ele teve todos os dentes quebrados pela dentadura. Eu vi uma cena de Vanderlei em Itabaiana, um cara daquele. Preciso ter coragem para fazer o que ele fez. Prenderam arbitrariamente lá um camponês. E ele chegou e mandou relaxar a prisão, e o delegado quis bater. E o delegado disse, eu também sou advogado. Ele disse, mas você fez na FURA, eu fiz na USP. Arrogante, estava, né? Para desautorizar o outro arrogante. E o cara ficou tremendo assim, eu vi a hora, o cara partiu para dentro da delegacia, o cara dizia, né? Isso preciso ter peito. E morreu, né, Vanderlei? Morreu recentemente. Bom, eu acho que é isso. Você vê ainda alguma coisa? Não. Só se você quiser perguntar mais alguma coisa. Acho que era isso mesmo. O governo da memória vai. Né? Acho que acabou rendendo aí umas boas lembranças, né? Foi, sim. Para mim foi você como exercício de memória, né? Sim. Para a comissão e eu acho que para a história também. Beleza. Depois, se for possível, se tiver, como mais adiante, eu ter acesso a esse. Tranquilo. A gente está fazendo o registro, né, de todas essas audiências e quase ato contínuo a gente disponibiliza, obviamente, com autorização dos convidados, na nossa página, né? Você entrando na página. Você entrando na página da ADUF, aí você vai encontrar direito o link da comissão. Sei. Então você vai encontrar lá os depoimentos, né? Porque no final a gente pretende, além de servir meio que de base, né, empírica, para o relatório que a gente vai escrever juntamente com a documentação de arquivo, né? Que está levantando. A ideia é um pouco editar esse material e transformar no espécie memorial audiovisual da Universidade de Literatura. Espécie de coleção. Marlene, quando teve aqui você entrevistou, mas ainda não estava na. Estava não. A gente chegou a fazer um debate com ela. Elizabeth fez o golpe e a ditadura a partir do ponto de vista de uma participante, até, mas a gente não registrou, infelizmente. Fez com a Elizabeth? Não. É porque a gente está priorizando mais membros da. Eu soube que ela veio para um evento aqui, mas só para ser homenageada e depois foi embora, porque ela não está se sentindo bem. Foi um evento do Instituto Histórico, que foi ali no prédio da FIEL. Porque a gente está priorizando mais assim, como o foco dessa comissão é a universidade, né? Então a gente está focando mais personagens, né, que participaram dessa história na condição de aluno. Eu nunca mais soube de Vanderlei. Vanderlei daria um bom depoimento. Talvez o